bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos e irmãs que já estão entrando aí na nossa transmissão, na nossa live, nesta manhã de terça-feira, hoje dia 6 de outubro de 2020, né, gente? Graças a Deus, mais uma semana que já começou, né? Começou domingo, na verdade, né? Hoje já é terça-feira, mas graças a Deus, né? Estamos bem, né? Deus tem nos sustentado. Glória a Deus. Deus tem sido misericordioso e gracioso para conosco, né? E estamos aqui para iniciar mais uma semana de lives, né? Temos aí uma semana, vamos estar bastante juntos essa semana, né? De terça a sexta de manhã, terça e quinta à noite, enfim, né? Vamos estar juntos por várias ocasiões e é muito bom ter vocês conosco nesta manhã. Vamos ver aqui quem já deixou para nós aqui um bom dia, né? Quem já nos saudou aqui com a paz do Senhor Jesus. Por exemplo, Angelina Nutti já deixou aqui a mensagem dela pra gente, ou o Aimone, né? Um dos dois, ou os dois, né? A Beth Anis Celotti também já deu bom dia pra gente aqui. Deixa eu ver quem mais. Peraí, só um minutinho. A Sônia Culuquian, a Joana Dark Beraldo, né? A Beth disse que tá na cama, viu? Vai da cama. Não, vamos levantar, irmã. Tá na hora, hein? Não vai fazer igual o Gustavo, hein? O Gustavo fica tendo aula e ele dorme. Olha, Aline Ortiz, eu não sei quem é ela, mas ela tá pedindo oração pelo filho, né? Que está na UTI. Teve uma crise muito forte na madrugada, né? Amém. Temos que lembrar aqui de orar. Vou até anotar aqui já, viu, irmão? Peraí, senão a gente termina esquecendo. É Lucas, né? Lucas Ortiz, pronto, já até anotei aqui pra gente não esquecer de orar, tá? Quem mais aqui, ó? A Sandra Rodrigues, o Marcos Amaral, Ana Cristina Rodrigues, Beth Gonçalves, Rosa Lousada, Juventina Carvalho, Eutália Santos, Rauri Sesquim, José Reis, irmã Lourdes, Miriam Albano, Verane Gonçalves, também não. Seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe, viu? Quem mais? A Vera Lúcia tá com a gente, tá? A irmã Maria Aparecida, que é a Cida, né? Glória a Deus. A Beth também tá pedindo oração aqui por um garoto chamado Marcelo, tá? Que nasceu com um probleminha no coração. Jacob de Souza, lá de Brasília, enfim, seja bem-vindo, né? Todos sejam bem-vindos. Se possível, curta esta live, compartilhe, deixe aí o seu recadinho pra gente, tá bom? Na medida do possível a gente vai ler aqui. Então vou passar a palavra para Simone, ela vai cantar conosco nesta manhã. Glória a Deus. Paz, meus queridos, bom dia. Graças a Deus, mais uma semana na presença do Senhor. Nós vamos começar com louvor a Deus, amém? Nada como nós louvarmos ao Senhor por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, independente das lutas, porque lutas e desafios todos nós temos, e isso faz parte da vida, mas nós temos sido vitoriosos. Então, já falando sobre isso, eu lembrei desse hino ontem à noite, que é o hino 329 do cantor cristão, que eles conhecemos. Então, enquanto eu for aqui adorando ao Senhor com este louvor, você possa aí digitar, dizendo já logo nesta manhã quais bênçãos Deus tem derramado sobre a nossa vida. Eu quero começar dizendo a você, né? Quantas bênçãos Deus tem feito na minha vida. Uma delas é o ar que eu respiro, né? E mais uma vez o fôlego de vida que Deus tem me dado nesta manhã. Isso já é uma grande bênção, né? Então, enquanto nós cantamos este louvor, digite aí, fale algo que Deus tem feito na sua vida, tá bom? Vamos lá?
os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Aleluia! Quantas bênçãos, quanta a divina mão, vem dizê-las todas, todas de uma vez, pois serás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos aí, gente! Aleluia! Seja o teu combate longo e breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio corrigindo o mal, há de segurá-lo galardão final. Conta bênção, conta quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas, todas de uma vez, pois será surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas, todas de uma vez, pois verá surpreso quanto Deus já fez. Seja teu combate longo e breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio corrigindo o mal, há de segurá-lo galardão final. Conta bênção, conta quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas, todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Amém, glória a Deus, amém? Que você possa, né, no decorrer do dia, com alguém, né, que você encontrar, você não venha murmurar, falar da crise, dos problemas, mas conte as bênçãos. Conta quantas bênçãos Deus já fez na sua vida, amém? Glória a Deus, amém, pastor? Quer mais um? Então vamos lá, glória a Deus. Esse também vocês já conhecem, fala sobre a fé. Pegue aí na mão do seu piloto, né? Porque ele diz, não temas, eu sou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Não posso ver a Jesus.
meu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Oh, não temas, sou contigo, meu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que estão conosco aí desde o início, Amém. o pessoal que foi chegando depois, né? Então, vou citar aqui alguns nomes. Olha, por exemplo, Ivone Angeli. Seja bem-vinda, Ivone. Amém. Depois diga aí de onde você é, qual a sua igreja, tá? Ó, o pessoal escreveu aqui as bênçãos, né? Amém. Zoraia Conceição tá com a gente aqui. Quem mais? Bom, o pessoal tá escrevendo aqui as bênçãos, né? A Rose Madruga, Amém. Marli Viana, tá? Ana Novaes, Simone Batista, quem mais? Sueli Esteves, Valdemir Davi. Tô tentando falar o nome do pessoal que eu ainda não tinha falado, tá? O Jacob disse que esse hino era o hino predileto da mãe dele, Amém. saudosa mãe, né? Amém. Bom, é isso, né? Então, temos vários comentários aqui, não sei se eu já tinha falado, Ana Novaes, Ana Félix, né? Enfim, vários irmãos, Adelaide Gadelha, enfim, todos Amém. muito bem-vindos, né? São muito bem-vindos, tá? Ó, quem mais está aqui com a gente aqui também, ó? O André Abate entrou aqui, meu querido amigo, Deus abençoe, André. Enfim, gente, então vamos lá. Gente, hoje nós vamos começar uma nova série aqui. Nós ficamos aí 5 semanas, Nossa, gente. sério? 5 semanas falando sobre o Salmo. Passa. Deu uma travadinha aqui. A Ivone Angeli está dizendo que ela é de Maracás. Ih, irmã, agora você me pegou, que eu não sei onde é essa cidade, hein? Eu acho que é no norte, né? Ou nordeste, deve ser. Norte ou nordeste do Brasil. Legal, seja bem-vinda. Então, gente, nós, como eu estava dizendo, nós ficamos 5 semanas falando sobre os Salmos, né? Nós fizemos 20, né? Portanto, são 4 vezes por semana, 4 vezes 5, 20 lives falando sobre Salmos, tá? Inclusive, a gente falou até mais de 20 Salmos, porque teve dias que nós falamos mais de um Salmo, né? Então, quem tiver interesse, está lá no nosso canal do YouTube. Eu criei até uma playlist lá no canal do YouTube, né? A série Salmos, então você tem acesso lá a todas as lives com os Salmos. Hoje, gente, nós vamos começar uma série no livro de Jó, tá? Eu até mandei... é Bahia, a irmã falou aqui, Bahia. Bahia. Amém, irmã? Amém. Seja bem-vinda, viu? Então, como eu estava dizendo, né? Nós vamos começar uma série hoje, eu mandei mais cedo pelo WhatsApp, para quem está na minha lista de transmissão no WhatsApp, nós vamos começar hoje uma série falando sobre o livro de Jó, tá? Eu não sei quanto tempo vai demorar, irmãos, porque nós vamos, né, vamos com calma aqui, talvez uma semana, talvez 2, vamos ver como que vai ser o andamento aqui, né? Entre 1 e 2 semanas a gente vai falar sobre esse livro da Bíblia, né? Esse livro é um livro extenso, não é um livro muito fácil até de entender, né? Numa primeira leitura. Então, nós vamos separar aqui algumas partes do livro, vamos conversar, tá? Vamos fazer tipo de um resumo aqui do livro para vocês.
e vamos tentar, né, aprender a tirar lições práticas, aprender princípios que esse livro da Bíblia nos ensina. E é muito interessante, né, gente, porque antes até de começar a ler aqui o texto bíblico propriamente dito do livro de Jó, eu queria ler aqui uma introdução aqui de um livro que eu tenho aqui, que diz assim, olha, uma leitura cuidadosa do relato de Jó revela-nos que sua mensagem é bem moderna. Olha aí, isso aqui é importante para nós, né? Porque a Bíblia ela tem que falar para nós hoje, né? Ela tem que falar conosco hoje, né? A Bíblia é um livro antigo, a gente sabe. Aliás, esse livro de Jó aqui, Simone, esse livro de Jó aqui, alguns comentaristas da Bíblia chegam a dizer que esse talvez tenha sido o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, ainda até antes do livro de Gênesis, né? Claro que o livro de Gênesis fala da criação, o livro de Gênesis relata os primórdios, mas a ordem de escrita, né? Talvez o livro de Jó tenha sido escrito antes ainda do livro de Gênesis, tá? Não se sabe, é difícil a gente determinar isso, né? São escritos muito antigos, mas, gente, bom, nós entendemos que é a palavra de Deus, né? Então, se é a palavra de Deus, Deus fala conosco por sua palavra hoje, né? Então, é interessante que nós possamos ler, né, esse livro e outros livros, e todos os livros da Bíblia, tentando sempre achar aplicações práticas, né, bem práticas, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, tá certo? Então, eu achei interessante essa nota introdutória aqui, o autor aqui é o Warren Wiersbe, né? Um comentarista, até faleceu recentemente, um homem de Deus. Ele diz aqui, uma leitura cuidadosa do relato de Jó revela-nos que sua mensagem é bem moderna. Por quê? Pois trata de problemas que os crentes enfrentam constantemente, né? Olha aí. Trata de problemas que nós enfrentamos constantemente no nosso dia a dia, tá? E outra frase aqui que eu quero ler para vocês é a seguinte: esse livro luta com um problema difícil, a presença do sofrimento em um mundo governado por Deus, tá? Então, quando você ouve falar do livro de Jó, o que vem à sua mente, né? Muita gente fala, né, da paciência, né? A paciência de Jó, né? O pessoal não fala, não, tem que ter uma paciência. Tem que ter uma paciência igual a paciência de Jó, né? Até porque, de fato, lá no Novo Testamento, o apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 11, ele fala, né? Ele fala sobre a paciência de Jó. O apóstolo Tiago fala sobre a paciência de Jó. Mas o tema principal do livro não é a paciência. Uma travadinha, vamos lá? Mas o tema principal do livro de Jó não é a paciência propriamente dita, tá, gente? O tema principal do livro de Jó é a questão do sofrimento humano. Esse livro aqui, ele é além de, veja só, preste atenção no que eu vou te dizer. Além de ser um livro inspirado por Deus, além de ser palavra de Deus, esse livro aqui ele é uma obra da literatura mundial. Esse livro aqui é uma obra maravilhosa, uma obra-prima da literatura mundial, né? Porque esse livro aqui, ele é um livro que traz até uma questão, não só uma questão teológica, né? Esse livro traz uma questão até filosófica, que é a questão do sofrimento humano, gente. Porque o sofrimento é uma realidade, não é, Simone? O sofrimento na face da terra é uma realidade. Todos nós sofremos aqui. Agora, é verdade que algumas pessoas sofrem muito mais do que outras. Também isso é uma verdade incontestável. Com né? certeza. Eu, por exemplo, a Simone, nós temos aqui os nossos sofrimentos. Mas às vezes quando a gente, né? Às vezes a gente até conversa aqui. Quando a gente olha para trás, gente, o que tem de gente que sofre, mas muito mais do que nós,
ou pessoas que já viveram, né, que já passaram aqui pela face da terra, que já não estão mais aqui, e que sofreram, mas sofreram muito mais. A gente nem sabe o que é sofrimento. E que tem pessoas ainda sofrendo, né? Sim. Tem muitas pessoas sofrendo que a gente, É. né? No dia a dia você vê, né? Algum relato, mas muitas pessoas estão passando por situações horríveis. É verdade. Então a gente tem, tanto no decorrer da história humana, a gente tem, né, pessoas que sofreram muito, e mesmo hoje, como a Simone acabou de dizer, muita gente sofrendo. Tanto que, eu vou repetir aqui, né, quando a gente olha, a gente até fala, ó, a gente não tem sofrimento, a gente não tem problema. Né? Mas, gente, mas vamos lá. Então, esse livro aqui, ele lida, né, com esse problema, com essa questão do sofrimento humano. Né? Olha só. A presença do sofrimento em um mundo governado por Deus, né? Porque é uma questão que se levanta, né? Se Deus é bom, por que o mundo que ele criou, por que no mundo que ele criou existe o sofrimento? Não é verdade? Essa é uma questão. Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos, tá? Então, o livro de Jó, ele lida com essas questões aqui, tá bom? É um livro interessante, ele suscita questões interessantes, tá? E a gente vai, então, caminhar juntos aqui, né? São 42 capítulos, a gente não vai ler todos, né? A gente vai fazer tipo de um resumo, só que assim, os 2 primeiros capítulos a gente precisa ler com calma, tá? Os 2 primeiros capítulos a gente vai precisar dedicar um pouquinho de tempo para a gente ler, né? A gente vai fazer isso com calma. A gente está começando hoje, então eu quero te convidar, você que está com a gente, a participar conosco, né? Todas as manhãs, de terça a sexta, a gente vai estar aí pelo menos acredito que umas 2 semanas talvez, a gente vai estar junto falando sobre esse livro aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou pedir para a Simone ler para a gente os versículos 1, 2 e 3. Vamos começar com os versículos 1, 2 e 3, capítulo 1, né? Jó capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Isso. Então, bom, nós vamos ver aqui, gente, em primeiro lugar, nós vamos ver que Jó, tá? Jó, ele era um homem rico em todos os aspectos, tá? Porque às vezes a gente olha de cara a riqueza material, né? Ele era muito rico do ponto de vista material. Olha só, 7.000 ovelhas, né? O verso 3. 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, né? Tinha muita gente trabalhando para ele tinha muitos servos. E o texto bíblico chega a dizer que ele era o maior homem de todos do Oriente. Ele era o homem mais rico do Oriente, tá? Nessa época aqui que ele viveu, há muitos e muitos séculos, né? Milênios atrás, tá certo? Mas ele não era rico só do ponto de vista material. Ele era rico de caráter. Ele era rico de temor a Deus. Ele era rico na sua convivência familiar também. Ele era um homem rico em todos os aspectos, tá? Porque diz aqui que ele era um homem íntegro e reto. Então ele era um homem rico de caráter. Diz aqui que ele era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Então ele era um homem rico em temor a Deus. E diz aqui também que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, né? Uma família muito grande, muito bonita, tá? E, portanto, ele era um homem rico em todas essas questões aqui. Agora eu vou pedir para Simone ler agora o versículo 4
e o versículo 5. Vamos ver o que diz aqui. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantavam-se de madrugada e ofereciam holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Isso, então, olha só que interessante aqui, né? Eu quero destacar alguns pontos aqui nesses 2 versículos que a Simone leu. Veja, o versículo 4 diz assim, que os seus filhos, então ele tinha 7 filhos, homens, e 3 filhas mulheres, né? Então o verso 4 diz que os seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, né? Eles se alegravam juntos, né? Comiam juntos, bebiam juntos, enfim, se alegravam juntos. Então, um ponto que eu quero destacar aqui, eu estava até comentando com a Simone outro dia, que esses dias atrás eu ouvi uma pregação, né, do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre a vida de Jó, né? Ele fez uma pregação sobre a vida de Jó, e nesse ponto aqui eu lembro que ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Que Jó, ele era uma pessoa que ele articulava a unidade dos filhos dele. Porque os filhos de Jó, pelo que diz o texto aqui, eles eram muito unidos, né? Porque eles estavam sempre juntos, fazendo festas, banquetes, né? E é uma coisa, né, gente, que a gente sabe que tem famílias que são unidas, né? Tem famílias que são unidas, mas tem famílias que não são muito unidas. Tem também. Né? Você sabe disso, tem famílias que são bem unidas e tem famílias que não são muito unidas, né? Então, o pastor que eu estava ouvindo, ele dizia que você pode perceber que geralmente, tá? Isso não é uma regra, né? Não é uma regra absoluta, mas geralmente quando você tem uma família unida, por trás você tem um pai e uma mãe trabalhando para essa unidade familiar. Porque, como dizia o reverendo Hernandes lá na pregação que eu ouvi, a unidade entre a família não é uma coisa natural não, viu, gente? Não é, não. Tá? Amizade entre os irmãos, né? Manter esse vínculo dos irmãos, né? Isso daí não é uma coisa natural, é uma coisa que tem que ser trabalhada, que tem que ser articulada, né? E principal, mais difícil, opa, tá dando uma travadinha aqui. É mais difícil, principalmente, quando envolve dinheiro, né? Ixi, aí é pior. Até o pastor Hernandes Dias Lopes, ele falava isso, né? Que já não é uma coisa fácil. Quando envolve muito dinheiro ainda, aí é mais difícil ainda. Que era o caso aqui, era uma família de posses, né? Tinha muito dinheiro envolvido, né? Geralmente quando você tem uma família que tem muito dinheiro envolvido, é mais difícil ainda manter a unidade familiar. Mas o Jó aqui, veja, as virtudes de Jó, né? Porque muito possivelmente ele conseguia articular a unidade dos filhos, né? Ele conseguia articular essa união dos filhos, né? Essa comunhão dos filhos. Então isso aqui é algo interessante, tá? E outra coisa, né, que a gente vê aqui é o seguinte, é que ele, no versículo 5, né, diz aqui que ele Jó chamava os seus filhos e os santificava. Olha só que interessante. Diz aqui que Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número dos seus filhos. Porque ele dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então ele fazia esses sacrifícios para santificar os filhos dele. Então é interessante isso aqui também, gente. Por quê? O que a gente vê aqui? A gente vê que Jó ele era o que a gente chama um verdadeiro sacerdote do lar, né? Ele era um sacerdote do lar, ele se preocupava com as coisas espirituais, né? Exatamente. Ele se preocupava com o bem-estar espiritual da família dele, dos filhos dele. Ele tinha preocupação, né, em que
o relacionamento dos filhos dele com Deus estivesse em dia, estivesse em ordem. Então é um exemplo para nós aqui, né? Você veja como que o livro de Jó vai tratar da questão do sofrimento, mas eu gostaria de ir destacando aqui alguns pontos interessantes que a gente precisa pensar a respeito, que a gente precisa refletir a respeito, né? Então a pergunta que a gente tem que levantar aqui para nós, para aplicar para nós é: como eu tenho sido como sacerdote do meu lar? Né? Para os homens que estão me ouvindo, para os pais, como você tem sido? Você tem sido um bom sacerdote do seu lar? Você tem se interessado pelo bem-estar espiritual dos seus filhos, da sua esposa? Né? E mesmo as mulheres, né? As mulheres, como, acho que eu posso usar esse termo, como sacerdotisas espirituais do seu lar. Que passam mais tempo com os filhos, na verdade, né? As mães, né? Vocês mães, como vocês têm sido, né? Vocês têm sido essa influência na vida dos seus filhos, para a vida espiritual deles, né? Tem orientado eles na fé, tem orientado eles de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, tem incentivado eles a buscar a Deus. Como você tem sido, né? Você como pai, como mãe, como você tem sido como sacerdote do seu lar, tá? Isso é uma coisa para a gente pensar aqui na vida. Amém. A partir, né, da vida de Jó, a gente tem que pensar e aplicar para nós mesmos. E outra coisa, gente, interessante também que esse livro chama a atenção da gente, é o seguinte, é a seguinte questão: é possível, preste atenção, é possível unir riqueza e piedade, embora seja muito difícil, tá? É verdade. É muito difícil, mas é possível, tá? Tem que ter muita força de vontade e buscar muito a Deus mesmo. É difícil, porque a Bíblia chama muita atenção para o perigo das riquezas, né? A Bíblia chama muito atenção para nós. Você vai lá no Novo Testamento, Jesus fala sobre isso, os apóstolos falam sobre isso, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Então, assim, porque o próprio Senhor Jesus disse, né? Foi o próprio Senhor Jesus que disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque as riquezas, elas têm essa tendência de nos afastar de Deus, da gente ficar mais voltado, né, para as coisas dessa vida, desse mundo, de ficar deslumbrado, né, com as oportunidades e tal, etc e tal. Se ocupar mais com essas coisas, né? Se tornar uma pessoa mais autossuficiente, autoindependente. Isso, veja bem, isso é uma tendência, tá? Agora, esse exemplo, essa história de Jó mostra que não é impossível a pessoa ser rica e ao mesmo tempo piedosa. É possível, embora seja muito difícil, é possível. E existem pessoas assim, né? São raras, mas existem pessoas que são pessoas muito bem de vida, assim, do ponto de vista material, mas que conservam a sua piedade, ou seja, conservam o seu temor a Deus, né, as coisas de Deus, tá? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Eu vou pedir então para a Simone ler para a gente, agora do verso 6 até o versículo 8, tá? Preste atenção aí, do 6 ao 8. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso, vamos parar para analisar um pouquinho esses versículos aqui. Então, veja só, o texto no verso 6 diz que em um determinado dia em que os filhos de Deus aqui é uma referência aos anjos, tá, gente? A classe angelical, né? Então, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
Quem que apareceu lá também? A Bíblia diz que veio também Satanás entre eles, tá? Então a Bíblia não dá muitos detalhes sobre essa reunião aqui, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre esse encontro, mas o fato é que a Bíblia diz, né, que de alguma maneira a classe angelical, né, se apresenta diante de Deus, provavelmente até para prestar contas diante de Deus, né? É um tema aqui um pouco difícil, tá? A Bíblia não traz muitos detalhes sobre isso, mas o fato é que a Bíblia diz que em um determinado dia os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor e também Satanás se apresentou, né? E aí inicia-se um diálogo. Olha só que interessante, inicia-se um diálogo entre Deus e Satanás. E aqui na Bíblia é Deus quem toma a iniciativa desse diálogo, né? Interessante, é Deus quem toma a iniciativa. Então a primeira pergunta que Deus faz a Satanás é a seguinte. Olha, uma travadinha. Então a primeira pergunta que o Senhor faz a Satanás é a seguinte: de onde vens? Né? De onde você vem? E aí, qual foi a resposta de Satanás? Diz assim: Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Né? Então, aqui a gente vê, né, irmãos, a atividade de Satanás. Né? O que Satanás faz? Satanás fica rodeando, gente. Fica rodeando a terra, fica passeando. Né? E observando tudo. Tô por aí, né? De repente tô vendo aí se tem alguém aí que está distraído, né? Eu vou até pedir para Simone ler o texto de 1 Pedro. Lê lá pra gente, Simone. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Um texto bem conhecido, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Texto bem conhecido, diz aí. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Olha só, o que diz aí? Né, esse texto aqui. Sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Olha, Deus pergunta para Satanás: de onde você vem? De rodear a terra e passear por ela. O diabo, vosso adversário, diz o apóstolo Pedro, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar, né? Isso. Né? Buscando a quem possa devorar. Então, essa aí é a atividade de Satanás. E aqui o apóstolo Pedro até diz, né? Como é que fala? Sede sóbrios e vigilantes. Ó, sóbrios e vigilantes. Preste atenção, gente. Eu sempre falo isso aqui. O que é ser sóbrio e ser vigilante? Sóbrio é você não estar embriagado. E vigilante é você não estar dormindo. Tá? Então, é como se o apóstolo Pedro estivesse falando: não fiquem embriagados aí com as coisas desta vida, desse mundo, e nem fiquem dormindo espiritualmente falando. Fiquem alertas, né? Sede sóbrios. Não fiquem embriagados. Muito cuidado, né? Porque a gente vê, infelizmente, muitos cristãos que começam a se embriagar com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida, né? Ficam seduzidos, ficam embriagados, né? Como diz ali o apóstolo João, com os desejos da carne, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né? O desejo dos olhos de obter as coisas, a soberba da vida. A pessoa fica tão deslumbrada que ela fica meio embriagada, né? Ela está embriagada pelas coisas desse mundo. E o inimigo está estudando. O inimigo está aí. E só observando os pontos fracos, né? Os pontos fracos até que ele consegue uma brecha, né? Então é interessante mesmo. Então, o nosso adversário está em derredor. Por isso que o texto diz: sede sóbrios e vigilantes, né? Fiquem alertas. Fiquem
Não se embriaguem com as coisas desse mundo e não durmam espiritualmente. Fiquem alertas, né? Vamos lá, vamos voltar aqui para o texto. Bom, aí depois, versículo 8, voltando para Jó, tá? Jó capítulo 1, versículo 8. Aí, gente, olha que interessante. Essa parte aqui é a parte mais interessante aqui nesse diálogo de Deus com Satanás. Por quê? É Deus quem chama a atenção de Satanás para Jó, gente. Não é Jó que começa a falar, desculpa, não é Satanás que começa a falar de Jó. Preste atenção, não é Satanás que chama a atenção de Deus com relação a Jó. Não, é Deus quem começa, né, o diálogo, e é Deus quem chama a atenção de Satanás em relação a Jó. E Deus fala para Satanás, verso 8. Observaste o meu servo Jó? Olha só, Deus falando com Satanás, você observou o meu servo Jó? E aqui, gente, nesse ponto aqui, deixa eu parar um pouquinho para dizer o seguinte, porque a gente vai ver na sequência que Satanás tinha observado sim. Ele já sabia. Satanás sabia quem era Jó, ele já sabia quem era Jó, né? Então, e Deus também sabia quem era Jó, porque Deus começa o diálogo. Você observou meu servo Jó? Né? Então, eu fiquei pensando, né? Nessa manhã eu estava aqui anotando algumas coisas para falar para vocês, e eu fiquei pensando que, irmãos, nós estamos sendo observados, viu? Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Você está sendo observado por Deus, né? E está sendo observado pelo adversário também. Né? Eu até anotei uma frase aqui que eu acho que a gente pode usar. Você está sendo observado no céu e no inferno. Você está sendo observado, nós estamos sendo observados. Né? E aí eu pergunto, o que é que Deus está vendo ao te observar? Né? O que é que o nosso adversário está vendo ao nos observar? Né? Estamos sendo observados. Tá? E uma coisa interessante aqui é que Deus, então, ele faz essa pergunta para Satanás. Observaste o meu servo Jó? Aí olha o que Deus diz. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, o que é muito interessante aqui, gente, é o testemunho que o próprio Deus dá a respeito de Jó, né? Porque, como eu falei, você está sendo observado, né? Inclusive por Deus, principalmente por Deus. E Deus, ao observar o seu servo Jó, dá o testemunho na frente de Satanás que Jó era um homem que ninguém havia semelhante a ele na face da terra. Porque ele era um homem íntegro. O que é ser íntegro, gente? Íntegro quer dizer inteiro, né? Completo, integridade. Então, Jó, ele era íntegro. Sabe o que é ser íntegro, gente? É aquilo que você é quando ninguém está observando você, quando ninguém está olhando para você. Porque existe uma diferença entre integridade e reputação, né? Reputação também é importante, mas reputação é aquilo que as pessoas pensam a seu respeito porque elas observam o seu comportamento quando você está na frente delas. Elas fazem um conceito de você a partir do que você permite que elas conheçam a seu respeito. Porque, gente, todos nós, ninguém revela tudo a respeito de si para as pessoas, sabia? Ah, com certeza. Ninguém, né? As pessoas com quem você convive, por exemplo, na igreja, elas conhecem de você aquilo que você permite que elas conheçam. As pessoas com quem você convive no trabalho, enfim, os seus relacionamentos, né, as pessoas conhecem de você aquilo que você permite que elas conheçam. A família, no caso a esposa, né, o esposo, o cônjuge e os filhos conhecem um pouco mais. Porque está ali na intimidade, termina conhecendo um pouco mais, né? A família termina conhecendo detalhes que a pessoa não consegue esconder, né?
Agora, em certos aspectos, às vezes nem mesmo o cônjuge conhece o seu marido, a sua esposa, né? Totalmente. Por quê? Porque você não consegue penetrar na mente do seu cônjuge o tempo inteiro. Você consegue? Ninguém consegue saber o que o cônjuge está pensando, o que está fazendo, o que está vendo o tempo inteiro, né? Não consegue. Tá certo? Então, reputação é aquilo que as pessoas pensam a teu respeito a partir do que você permite que elas saibam de você. Agora, integridade é o que Deus sabe que você é no escuro, né? Como o pessoal costuma dizer. Né? Integridade é o que Deus sabe que você é, mesmo quando você está sozinho, lá dentro do seu quarto, que ninguém está vendo o que você está fazendo, o que você está pensando, o que você está vendo. Isso é integridade. E Deus está falando aqui. Jó é o testemunho de Deus. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, ele é um homem temente a Deus, né? Que tem temor de Deus e que se desvia do mal, né? Nunca vai para o lado da maldade. Tá? Então veja, é muito interessante a gente observar o testemunho que Deus dá a respeito de Jó. Né? E aí eu fiquei pensando aqui, viu, Simone? Eu fiquei pensando hoje de manhã, né? Que testemunho Deus daria a meu respeito, hein? Hoje. Boa pergunta, né? A nosso respeito, né? Se Deus fosse dar um testemunho a meu respeito, não estou dizendo a Simone dar um testemunho a meu respeito, né? Não estou dizendo você que me conhece, lá da convivência da igreja, né? Você dá um testemunho a meu respeito. Mas Deus, porque Deus, gente, Deus ele faz um exame completo, né? Como descrevemos no Salmo 139 esses dias, né? Deus conhece o nosso sentar, nosso levantar, conhece todos os nossos caminhos. Antes que chegue uma palavra na nossa boca, ele já sabe de tudo, né? Deus ele não dá uma impressão, ele dá um diagnóstico, né? Ele dá um diagnóstico completo. E se Deus fosse dar um diagnóstico, se Deus fosse fazer um testemunho a teu respeito hoje, o que ele falaria? Pensa aí, reflita nisso. O que Deus destacaria? Né? Quais os pontos positivos e quais os pontos negativos Deus destacaria na sua vida, tá? Bom, vamos seguir aqui um pouquinho mais. Diz assim, ó, deixa eu ver. Bom, aí vamos à resposta de Satanás, né? Versículo 9 a 11. Então, Simone, lê pra gente aí, 9 a 11. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Isso. Vou pedir para Simone abrir um outro texto para gente, que está no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Deixa aí que eu já vou pedir para você ler, Simone. Então veja, gente, aqui nós vamos ver o quê? Que Satanás, gente, esse texto aqui, ele revela muitas coisas sobre o nosso inimigo, sobre o nosso adversário, né? Então nós já vimos aqui que ele faz? Ele fica rodeando a terra e passando por ela, né? Aí fazendo um link lá com o 1 Pedro, ele fica em derredor, né? Rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, tá certo? E outra atividade de Satanás é a acusação. Satanás é o acusador, gente. E olha, o texto bíblico que a Simone vai ler agora, Apocalipse 12, 10, fala que ele é o acusador, né? Que ele nos acusa diante de Deus. Olha lá, Apocalipse 12, 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então veja, esse texto aqui é um texto escatológico, está falando de um momento em que Satanás vai ser expulso, não é isso?
Diz aqui, ó. Cadê? 10. Pois foi expulso o acusador, né? Mas veja, está dizendo aqui qual é a atividade de Satanás. Enquanto esse texto de Apocalipse não se cumpre, né? Satanás ele faz esse papel aqui de acusador. Ó, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, o papel de Satanás, gente, é acusar, tá? Até eu vou abrir um parênteses rápido aqui para dizer o seguinte. Tem vezes que as pessoas falam assim, o Espírito Santo me acusou. Não, o Espírito Santo não te acusa, tá? O Espírito Santo te convence, é diferente. O Espírito Santo trabalha no sentido de nos convencer do pecado, né? Dos nossos erros. Agora, o diabo não, ele acusa, é diferente. Por isso que o nome dele já é próprio, é acusador, né? O Espírito Santo, quando ele te convence, o Espírito Santo quer que você mude a sua vida para melhor, quer que você se arrependa e alinhe a sua vida diante de Deus. Agora, Satanás, quando ele acusa, não, ele quer te derrubar, ele quer te destruir quando ele te acusa. Ele quer te oprimir, ele quer te deixar com sentimento de culpa, tá certo? Então, o acusador é Satanás. Então, nunca diga assim, o Espírito Santo me acusou. Não, às vezes as pessoas falam porque não sabem, né? O Espírito Santo me convenceu, tá? Agora, o diabo, ele é o acusador. E aí, qual que é a resposta que o diabo dá a Deus aqui, né? Quando Deus falou, você observou meu servo Jó, viu como ele é um homem íntegro e tal? Aí, qual foi a resposta de Satanás? Satanás disse assim, porventura Jó debalde teme a Deus? Quer dizer, porventura Jó teme a Deus em vão? É à toa que Jó teme a Deus? Mas é bem o papel dele. Acusador, né? Insolente, põe em xeque, né? Põe a palavra de Deus, né? Ele é insolente, né? Ele é enfim, ele é soberbo, astuto, né? Astuto. Então ele fala aqui, acaso o Senhor não cercou ele com tantas bênçãos, né? Diz aqui, não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem, né? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Por isso que ele te teme. Satanás está acusando aqui Jó de temer a Deus com as motivações erradas, né? Satanás está acusando aqui Jó de servir a Deus só por interesse. Satanás está questionando a motivação de Jó em servir a Deus. Porque aí no versículo 11 ele fala assim, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem e verás se não blasfema contra ti na face. Então Satanás está falando, tira de Jó tudo que o Senhor tem dado para ele. O Senhor tem dado para ele saúde, o Senhor tem dado para ele uma família bonita, o Senhor tem dado para ele, né, muitas riquezas, né? Então, tira dele o que ele tem, que o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar na sua face, se ele não vai te negar. Né? Então aqui, gente, Satanás ele questiona a motivação de Jó em servir a Deus, né? E isso aqui é uma coisa que também deve nos levar à reflexão, né? Também, eu pergunto para você, por que você serve a Deus? Qual que é a tua motivação em servir a Deus? Pensa sobre isso, né? Eu fiquei pensando, refletindo nessa manhã sobre isso. Qual que é a nossa motivação em servir a Deus? Será que a gente está servindo a Deus só porque Ele tem nos abençoado? Né? Ou porque nós o amamos? Nós o servimos pelas bênçãos que Ele nos dá ou por aquilo que Ele é em sua essência? Até anotei uma pergunta aqui difícil para você pensar, eu vou lançar aqui para você. Né? Se Deus permitisse que nós perdêssemos tudo, vamos lá, deu uma travadinha aqui. Se Deus permitisse que nós perdêssemos tudo que nós temos, ainda assim nós nos manteríamos fiéis a Deus?
Essa é uma pergunta para a gente pensar, gente. Né? Se Deus permitisse que você perdesse tudo que você tem, tudo que, né, pelo que você tem afeto, se Deus permitisse que você perdesse tudo isso, você ainda se manteria fiel a Deus numa circunstância dessa? A questão é que a gente vê que por muito pouco, muitas pessoas têm deixado a Deus. É verdade. Por bem pouco. A pessoa serve a Deus, ela começa a entrar num fogo cruzado, né? Porque Deus permite mesmo as lutas e os desafios para nos provar, né? Então a pessoa ela começa a entrar em conflitos e ela fica em dúvida, em relação a servir a Deus. E já vi, gente, muitas pessoas deixaram de servir a Deus, inclusive falando depois que eu comecei na igreja, depois que eu comecei a buscar a Deus, parece que as coisas pioraram na minha vida. Eu já vi muitas pessoas falarem isso. Tem muita gente, tem muitas pessoas que falam, eu já vi muita gente também falar assim, olha pastor, eu tenho muita fé, olha, o senhor não imagina, eu sou uma pessoa de muita fé. Mas às vezes a pessoa é uma pessoa de muita fé enquanto tá tudo bem. Tá tudo bem, tem saúde, né? Tem dinheiro no bolso, né? Tem uma boa casa, tem um bom carro, tem muita fé. Mas a fé, gente, a fé ela é provada na luta, na provação, na aflição. É relativamente fácil você ter fé quando tá tudo bem. Então Satanás ele joga isso aqui, né? Ele joga isso aqui. Ele só te serve, Jó só te serve porque o Senhor tem abençoado ele. Se o Senhor tirar essas coisas, ele não vai te servir. A gente sabe que Jó ele foi fiel, né? A gente já conhece a história, a gente sabe que ele foi fiel. Jó foi fiel. Mas a pergunta é, e eu e você, nós seríamos fiéis se Deus permitisse que a gente perdesse tudo? A nossa fé permaneceria intacta? A nossa fé permaneceria, né, diante de Deus, né, em circunstâncias tais, né? Bom, vamos lá que o tempo já está avançando. Então nós vamos ver agora o versículo 12, para terminar, tá? Hoje nós vamos até o 12 aqui do capítulo 1, amanhã a gente volta para continuar, tá bom? Porque o tempo já deu aqui. Então, Jó capítulo 1, versículo 12, Simone, lê pra gente. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, o que Deus disse para Satanás, né? Satanás disse aqui, ele só te serve porque o Senhor tem abençoado ele. Ele tem uma família bonita, ele tem riquezas. Tira isso que você vai ver que ele vai blasfemar na tua face. E aí o Senhor, gente, interessante, Deus deu permissão para Satanás. Olha só. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Olha aí, Deus deu permissão. Somente contra ele não estendas a mão. Então o que a gente aprende aqui, irmãos? Satanás ele não pode tocar nos filhos de Deus sem a permissão de Deus. Isso aqui é muito importante. Porque tem muitas pessoas que vivem até numa certa neurose, né? Parece como que se Satanás tivesse mais poder que Deus. Gente, Satanás não tem mais poder que Deus. Satanás é uma criatura de Deus. Né? Ele foi criado como um anjo de luz, que por orgulhoso que ficou, caiu. Né? Caiu. Tem a queda. Ocorre a queda de Satanás. Por causa do seu orgulho. Mas veja, ele é uma criatura, ele não é... Até as pessoas falam, né, dos antônimos, né? Você já viu essa história, né? Porque a gente sempre fala, né? Preto, branco, né? Os antônimos. Preto, branco. Claro, escuro. Gordo, magro. Alto, baixo. E aí às vezes você fala, Deus, diabo. Não existe antônimo de Deus. Não existe antônimo de Deus. Não existe mesmo. Deus é Deus e ponto final. Não tem um contraste, um contrário de Deus. O diabo não é o antônimo de Deus. O diabo é um ser criado que se rebelou ainda por cima.
Então Satanás ele só vai até onde Deus permite ele ir. Você vê que aqui Deus falou, ó, você pode ir até esse ponto. Ele falou, você pode tocar, né, ó, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Então Deus falou, você pode tocar, mas nele você não vai tocar. Porque Satanás ele só age até o ponto que Deus permita, né? Permite. Então é muito importante a gente entender isso aqui, irmão, que quem está no controle é Deus, não é o diabo. Tem certas pessoas, certos crentes, às vezes meio neuróticos, talvez porque foram mal ensinados, né? Que parece acreditar que o diabo tem até mais poder que Deus. Ficam apavorados. Olha, Satanás, claro que a gente viu aqui que a gente tem que vigiar, a gente tem que ficar alerta, né? Tudo isso é verdade. Agora, o inimigo ele só vai até o ponto que Deus permite ele ir. Tá? Então, principalmente com os filhos de Deus, né? Exatamente, principalmente com aqueles que são nascidos de novo, né? Aqueles que são filhos de Deus, que são guardados por Deus. Então, quem está no controle da sua vida é Deus. E Deus pode permitir. Você vê aqui, é um princípio. Deus pode permitir que Satanás, né, haja de alguma maneira. Deus pode permitir. Tá? Ele não vai fazer nada além do que Deus permitir. Mas Deus pode permitir. Por quê? Aí é a pergunta, né? Por quê? Aí nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. Por quê Deus está permitindo isso na minha vida? Lembrando, né? sempre que todo sofrimento Deus reverte em bênção quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, né? Até muitas vezes o mal que o inimigo intenta contra nós, Deus ele usa para nos atrair para ele, né? Para que nós possamos estar dependentes dele, na presença dele, confiando nele, fortalecendo a nossa fé nele, né? Então Deus permite, né, o sofrimento para que nós nos voltemos a ele, né? Exatamente, gente. Então, bom, é isso, tá bom? Hoje nós vamos parar por aqui, tá? Que já são 9h07. Então hoje nós vamos parar por aqui, tá? Mas amanhã, volte para estar conosco. Amanhã, se Deus permitir, 8 horas da manhã, nós vamos continuar falando sobre esse livro aqui da Bíblia. Veja como tem coisa interessante aqui, né? Amanhã nós vamos continuar, tem o capítulo... terminar o capítulo 1, tem o capítulo 2, depois tem todo o diálogo, né? A gente não vai ler tudo, mas a gente vai dar uma pincelada nesse diálogo entre Jó e os seus amigos, né? O que a gente pode aprender naquele diálogo. Depois vai ter, né, em um determinado momento, Deus vai ficar em silêncio. Olha aí. Eita, Deus vai ficar em silêncio. Aí depois Deus vai responder. Mas a resposta que Deus vai dar para Jó não é talvez a resposta que ele quisesse ouvir, né? Enfim, tem toda uma história interessante aqui que eu te convido a caminhar conosco aqui nesses dias, tá? De terça a sexta-feira, às 8 horas da manhã, aqui no meu perfil no Facebook, Ronaldo Guedes Bezerra, tá? E é isso daí, né? Acho que a gente vai orar, né? Porque o tempo passou, não vai dar tempo da Simone cantar agora, tá? Bom, eu não sei se a Rai tá por aí, né? A Rai, nossa querida irmã Rai, a gente chama carinhosamente ela de Rai, o nome dela é Raimunda, né? A Rai tá sempre com a gente, não sei se ela tá aí, se tiver, Rai, dá um alô aí, porque hoje é aniversário dela, né? Então a gente vai fazer uma oração aqui por ela, pela vida dela, tá? E também nós temos aqui 2 pedidos que eu consegui anotar, tá, gente? A Marli acabou de pedir oração pelo sobrinho dela, Américo. Américo, né? Vou anotar aqui. Então, nós vamos orar. Vou pedir para a Simone orar, ó. O aniversário da Rai. O Roberto vai fazer o cateterismo hoje, tá? Vamos orar pela vida do Roberto. Vamos orar pelo Lucas Ortiz, que é aquele menino que a mãe falou que está na UTI, tá? E vamos orar pelo Américo e pelos pedidos, né, gente? Então, vários pedidos de oração aí. Então, você agora vai se unir a nós em oração pelo seu pedido, né? Amém. Por todos os pedidos aí, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos.
Senhor Deus maravilhoso, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por esta manhã abençoada de aprendizado da Tua Palavra. Obrigado, Senhor querido, porque o Senhor tem nos ensinado. Com certeza todos nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Obrigado porque a Tua Palavra ela é o sustento, ela é o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, Senhor. Continua falando conosco nesses dias, em nome de Jesus. E nesta manhã apresentamos, Pai, esses pedidos de oração, todos os pedidos de oração diante do Senhor. O Senhor conhece profundamente a necessidade do teu povo, seus pesares, seus desafios, suas lutas. Senhor, e nós colocamos diante do Senhor nesta manhã cada vida, Senhor, seus problemas, suas famílias. Ó Deus, seja, Senhor, quais forem as áreas, Deus, nós apresentamos diante do Senhor pedindo, Pai, um milagre de Deus em cada lar, em cada vida, em cada família. Em nome de Jesus, oramos pela vida do Roberto, que vai fazer cateterismo. Seja a tua mão sobre ele neste dia. Abençoa este procedimento, Pai, que tudo possa correr bem. Em nome de Jesus, oramos pelo Lucas, que está na UTI. Visita, Senhor, ó Deus querido, esta criança, toma nas tuas mãos. Deus, pelo poder do teu santo nome, nós cremos que o Senhor é o Deus que tudo pode. Nós cremos que o Senhor pode tirá-lo desta UTI, trazer a recuperação sobre a vida dele. Em nome de Jesus, faz um milagre neste dia, nesta manhã, Senhor, sobre a vida desta criança, meu Deus. Nós oramos aqui em concordância com os nossos irmãos e irmãs, e nós cremos que o Senhor está ouvindo a nossa súplica, o nosso clamor nesta manhã. Pela vida do Américo, visita esta vida, nós não o conhecemos, mas o Senhor sabe quais são os problemas e os processos que ele tem passado. Senhor, que neste tempo de sofrimento, de lutas, ele possa, Senhor, reconhecer o Senhor na sua vida, que ele possa realmente se apegar ao Senhor e saber que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que pode fazer o impossível, Deus. Fortalece, renova, restaura estes corações nesta manhã. Oramos pela vida da Rai, abençoa a sua vida. Ela está completando mais um ano de vida. Dê saúde, dê força, dê graça. Abençoa, Senhor, sua família. Abençoa a sua vida. Senhor, continua cumprindo os seus propósitos na vida dela. Fortalece cada dia mais o seu coração. Que ela possa realmente viver na presença do nosso Deus. Que ela possa realmente sentir, ó Pai, a alegria, o refrigério e a sustentação do Senhor todos os dias na sua vida. Em nome de Jesus, nós colocamos tudo diante do Senhor nesta manhã. Deus, os nossos anseios, as nossas necessidades, as preocupações do nosso coração, nós entregamos tudo em tuas mãos, porque como diz a tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fortalece-nos, Senhor, e sustenta nossa fé em tua presença. Nós oramos gratos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, né, por mais esta manhã. Deixa eu dizer só uma coisinha para vocês. Hoje à noite, permitindo Deus, às 20 horas, nós vamos ter a nossa live de escatologia, tá? Semana passada eu não pude fazer, né? Fui jantar fora com a minha esposa, foi nosso aniversário e tal, então a gente não fez. Mas hoje, com a permissão de Deus, às 20 horas, nós vamos fazer a live de escatologia. Então eu espero vocês, tá? A gente começou a falar na última aula sobre o anticristo. Hoje nós vamos continuar falando sobre essa figura que aparece no texto bíblico, né? Vamos falar sobre o anticristo hoje à noite, para a gente entender, né, gente, o que a palavra de Deus revela sobre esses assuntos para nós, tá bom? Então, espero vocês hoje às 20 horas. E foi muito bom ter todos vocês conosco, né? Algumas pessoas aqui, ó, por exemplo, a Ângela Rodrigues está com a gente aqui. Amém. Eu não sei se eu tinha falado já o nome dela, né?
mas o pessoal que está com a gente, ó, Sueli Esteves, a Nusa Sampaio, cheguei no final, mas depois vou assistir. Amém. Então assiste aí, ó. A Sueli disse que foi muito bom, passou muito rápido. Ivone Angeli, Wagner Ferreira dos Santos, olha aí, quanta gente aqui. A Jaiane Remígio está com a gente também, né? Pessoas que a gente ainda não tinha citado o nome aqui, tá? Diego Casagrande, olha só, tá vendo? Várias pessoas conosco aqui, tá? Então, são todos muito bem-vindos, tá bom? E espero vocês hoje às 20 horas e amanhã às 8 horas da manhã, permitindo Deus. Amém. Boa terça-feira para todos. Bom dia para vocês, Deus abençoe. E se Deus quiser, amanhã às 8 horas nós estamos aqui de volta, amém? Amém. Tchau, tchau para vocês, gente.